Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Meus caros, estamos vendo como o mundo hoje está sendo balançado por uma geopolítica agressiva. É, podemos dizer que a agressividade do Donald Trump está colocando vários países em risco. E eu vou falar por ele, essa, esse país que nunca se ajoelha, que é conhecido como República Islâmica do Irã. O Ocidente odeia o Irã, ponto. Não é pela religião, não é pelas mulheres, não é pela falta de democracia. É porque o Irã não obedece, não se ajoelha, não vira colônia digital, econômica ou militar. Hoje tiramos o Irã do filtro da mídia imperial e colocamos na história real. Uma civilização milenar, um país rebelde, um povo que já derrubou impérios e que em 2026 ainda está de pé, apesar das sanções, sabotagens e ameaças de guerra. Antes de virar vilão de plantão no telejornal, o Irã já existia há 2.500 anos. Império Persa, Ciro o Grande, domínio sobre 3 continentes, direitos religiosos tolerados quando o Ocidente ainda queimava hereges. Os persas não são árabes. Eles falam farsi. Nunca foram arabizados de verdade. Nunca foram culturalmente colonizados. Invadidos? Muitas vezes. Destruídos? Nunca. Essa resiliência é o primeiro pecado imperdoável aos olhos do império. Mas eu creio que esse crime real tem nome e chama-se soberania. Em 1951, Mohamed Mossadegh, primeiro-ministro eleito, fez o impensável. Nacionaliza o petróleo. E para Inglaterra e Estados Unidos, o petróleo e essa nacionalização é o pecado imperdoável. O petróleo que já era saqueado pela Inglaterra, pela Anglo-Iranian Oil Company, hoje BP, o petróleo que bancava o Império Britânico. Resultado: golpe da CIA mais MI6, MI6, né? A Operação Ajax, tanques nas ruas, os tanques, centenas de mortos. E a mentira de sempre, foi o povo que pediu. Sempre é, né? Aí depois do golpe, instala-se o fantoche ideal, o Shah, moderno demais para inglês ver. O Shah Mohammed Reza Pahlavi, ocidentalizante forçado, militarizado até os dentes, torturador via SAVAK, aliado fiel dos Estados Unidos. Direitos humanos? Só no discurso de Washington. O Irã vira base militar americana, comprador voraz de armas, prisão a céu aberto para dissidentes. Mas uma coisa escapa: o ódio popular acumulado. Em 1979, o povo explode, ditadura cai, quartéis cercados, exército desmorona. Quem preenche o vácuo? O clero xiita. Khomeini volta do exílio, transforma revolução popular em teocracia autoritária, quando a revolução não é de esquerda. A contradição central do Irã moderno, anti-imperialista por fora e repressivo por dentro. O Ocidente finge não entender, a esquerda liberal finge não ver, mas o ódio ao regime não apaga o ódio maior ao império que o gerou. O Irã não é só ideologia, é geopolítica crua. Controle do Estreito de Hormuz, porque 20% do petróleo mundial passa ali, fronteira com a Ásia Central, ligações crescentes com a China e Rússia. O Irã soberano é o pesadelo estratégico para Washington. Por isso, sanções eternas, sabotagem nuclear, assassinatos de cientistas, guerra híbrida e agora em 2026, um build-up militar massivo. 2 portas-aviões, armada no Golfo, a maior desde 2003. Entra o Trump de novo, ameaça, recua, ameaça mais, porta-aviões no Golfo, mísseis apontados. O
Os Estados Unidos acusando ambições nucleares sinistras e mísseis que logo atingem os Estados Unidos. Inteligência americana diz que não é verdade. As negociações em Genebra patinam e patinaram. O Irã fecha temporariamente Hormuz em drios de fogo vivo, ou seja, em mísseis. Avisa, se atacar, responde proporcional e Hormuz fecha de vez. A verdade é que a CNN não grita. Guerra contra o Irã não é Iraque, não é Afeganistão, não é Síria. Irã responde. Irã atinge bases americanas, fecha Hormuz, o óleo vai para 90, $130 o barril, custo é enorme para todo mundo. Bom, gente, devo dizer que o Irã não é herói, não é exemplo moral, tampouco paraíso, mas também não é colônia. No mundo onde soberania virou crime, resistir já basta para ser o inimigo número um. Então, pessoal, a gente vê sempre o Irã nessa querela sem fim. Por quê? O Irã é um país que sempre foi rebelde. Nunca foi um país que se curvou a outros países. Nós temos que enxergar bastante que a riqueza cultural, a hospitalidade do povo, ele é um dos países mais antigos do mundo, onde a herança persa se funde com essas tradições islâmicas. A gente vê que ali as mulheres, embora imponham restrições severas, como o uso do hijab, a sociedade civil é altamente instruída e ativa. As mulheres representam cerca de 60% das admissões nas faculdades e ocupam cargos importantes no setor público e privado. E na resistência cultural existe um forte contraste entre as regras estatais e a vida privada, com jovens buscando liberdades através da arte, tecnologia, moda. A gente vê que o Irã também é uma potência cinematográfica mundial, utilizando a sétima arte para narrar as complexidades de uma sociedade e sua sociedade de uma forma poética e humana. Como a gente pode ver, diretores de renome, como Asghar Farhadi, Javad Pahani, são fundamentais para entender o país através de seus próprios olhos. E, como nós podemos ver, politicamente, ele é um país extremamente arredio ao Ocidente. E isso causa ao Ocidente profundamente repulsa por não ser aquela colônia que outrora já foi. E o Donald Trump está querendo dobrar essa, essa aposta, mas tudo tem um preço. E o Donald Trump pode se dar muito mal com essa história. E para enxergar o Donald Trump politicamente, em relação com o Irã, é necessário observar essa estratégia de expressão máxima que definiu seu governo em 2025 e 2026. Ele combinou isolamento econômico severo, ameaça direta de uso militar para forçar um novo acordo nuclear. Fez sanções de petróleo, isolamento diplomático, o confronto militar e nuclear em junho de 2025. Os Estados Unidos realizaram ataques militares diretos em território iraniano, conhecido como a Guerra dos 12 Dias, em conjunto com Israel, visando instalações de enriquecimento de urânio, após o Irã atingir esses níveis críticos de pureza. Agora deu um ultimato. O Trump mantém o ultimato para que o Irã aceite um novo acordo e que interrompa o enriquecimento de urânio. O prazo para esses avanços vai terminar na primeira semana de 2026. Então, o Trump afirma que prefere um acordo do que uma guerra regional, enviando cartas ao líder supremo, Ali Khamenei, para propor negociações diretas em troca do levantamento de sanções. Mas só que a equipe da Segurança Nacional disse que todas as opções estão na mesa, utilizando a estabilidade regional como alavanca de negociação. Politicamente, gente, o Trump está tentando fazer isso para priorizar o fortalecimento militar dos Estados Unidos. A base política dele, o MAGA, apoia essas medidas
como uma forma de projetar sua força no exterior sem comprometer recursos americanos nessas guerras de procuração, embora sua conduta enfrente resistência no Congresso sobre a necessidade de uma aprovação legislativa para ataques futuros. E, como nós podemos ver, o Trump já está com uma situação bastante delicada com o Congresso. E ele age age na prática, assim, com a imprevisibilidade, a sanção como arma de choque, o bilateralismo como sobre multilateralismo, o uso da força como alavanca, usa os atores chave, né, como por exemplo o Marco Rubio, para sinalizar para o Irã que a diplomacia só virá após a capitulação. Nós estamos vendo, pessoal, que a situação não está indo como deveria, mas o Irã está resistindo bravamente. E, para encerrarmos, nós temos que dizer muito obrigado ao professor Guilherme Diniz, a quem eu deixo nosso agradecimento público pela contribuição crítica e histórica aos roteiros do podcast Glione. Como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.